Seguinte, nessa aula eu vou falar com vocês sobre trocas em que, no caso, às vezes a gente, por exemplo, fala, mudei minha cabeça, mudei de ideia. A gente pode fazer isso também no matemática, fazendo com que o matemática mude suas cabeças ou ele mude de ideia. Como assim, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o símbolo A e definir ele como sendo essa lista aqui de 1 a 10. E aí, fazendo essa definição, a gente vê que o head de A é list, certo? Ou seja, é uma lista. Só que, por exemplo, suponha que a gente quisesse trocar esse head list por plus para fazer a soma dos elementos dessa lista. A gente usaria o operador replace all, né, faria list plus, e aí a gente então teria a troca, né, de list para plus. Então a gente vai ter a soma dos elementos daquela lista, em que isso daqui, né, só recordando, o que o matemática está fazendo? Ele está pegando isso daqui, né, essa lista, né, e fazendo essa troca aqui, né, naquela lista, fazendo essa troca aqui. E aí ele está executando o plus, né, que está somando todos os elementos dessa lista, que dá 55. Só que, por exemplo, o plus, ele às vezes é muito... Aliás, o plus não, perdão. O operador replace all, ou a função replace all, às vezes, ela é muito agressiva. Por quê? Porque ela vai atuar em todos os níveis daquilo que a gente passar para ela. Só que às vezes a gente não quer isso. Às vezes a gente quer que ela atue somente num nível mais externo, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, essa expressão aqui, né, que a gente tem aqui uma lista, né, 3, eta, em que o argumento de eta é a lista BCD, a gente tem menos 7, F mais G. Repara o que vai acontecer se eu usar o operador replace all, né, em que eu vou trocar o list por plus, né, ou seja, a cabeça list pela cabeça plus. Olha, aqui, ó, repara o que aconteceu. O matemática, ele trocou todos os heads list por plus, inclusive o head list que estava dentro do eta, né? Ou seja, aqui dentro do eta a gente tinha um argumento de lista. Ele trocou inclusive esse list pelo plus, ou seja, ele atuou em todos os níveis da expressão. Só que às vezes não é isso que a gente quer, né? Às vezes a gente queria, tipo assim, que ele só somasse todos os elementos dessa lista, mas mantivesse o argumento, né? Não mexesse no argumento dessa função. Ou seja, a gente poderia querer, né, que o matemática fizesse isso daqui, né? Desse esse resultado para a gente. E como é que a gente faz para a matemática dar esse resultado, né, ao invés desse daqui? Bom, para isso a gente pode usar uma outra função que também troca os heads, né, que seria a função apply, em que nela a gente tem um controle do nível em que a gente aplica essa mudança. Em que, aqui, ó, eu até peguei a ajuda do apply para vocês se recordarem. Por exemplo, no apply a gente tem mais opções em que a gente pode, por exemplo, escolher um nível em que a gente quer fazer essa troca, certo? Em que, se vocês forem se lembrar também, né, o apply pode ser usado dessa forma, em que a gente pega uma função e aplica, por exemplo, né, a uma lista, né, caso a gente queira substituir o head de uma lista. Aí vamos olhar aqui, ó, o mesmo exemplo anteriormente, só que feito com o apply, em que a gente está trocando o head de A, né, por plus, né? Então, aplicando plus a gente obtém 55. Ou na forma de operador, né, plus a, né? Eu trocando aqui, ó, plus arroba a, né, a gente tem 55. Mesma coisa que isso daqui. Só que se a gente, por exemplo, fizesse apply, né, aplicasse o plus à lista, né, em que tinha a função eta, né, com a lista no argumento, repara o que vai acontecer. O matemática, ele preserva o argumento da função eta, ou seja, ele não troca o argumento, né, da lista por um plus, assim como o replace all fez aqui, né? Ou seja, o apply, ele atuou somente no nível mais externo, né, em que ele somou os elementos aqui no nível mais externo, e ele não foi, né, para um nível mais interno, que seria o argumento da própria função eta. Então, com o apply a gente tem essa flexibilidade maior do que o replace all, né? Em que aqui, ó, por exemplo, como é que funciona o apply? O apply é trocar head de uma expressão, né? Conforme eu já mostrei, né? Mas o apply é uma daquelas funções bastante recorrentes na matemática em que é útil a gente sempre estar falando dele, né? Então aqui, ó, a gente está aplicando uma função qualquer A, e isso vai dar pra gente o quê? Função qualquer, né, A, né? Que, né, seria aqui teria aqui esses argumentos, né?
Agora, vamos para o uso do map, que o map também é uma das funções canônicas do matemática e muito importantes porque ele está, inclusive, na própria ideia de programação do matemática, né? O map, função map tem tudo a ver com programar no matemática, que é essa programação funcional, em que a gente vai aplicando funções em cima de funções. Então, nunca é demais também a gente falar do map, porque a gente vai usar ele de forma bem frequente. Agora, vamos pegar aqui um exemplo, né? Em que considerem, por exemplo, o símbolo EQ1, né, definido como essa equação aqui, lado esquerdo igual a lado direito, né? Que aqui a gente tem o símbolo LHS, né, que representa o lado esquerdo, né, e o símbolo RHS, que representa o lado direito. Então, definimos aqui o símbolo EQ1, né, como sendo essa igualdade aqui. Beleza. Agora, suponha que a gente deseja elevar essa equação 1 ao quadrado, né? O que a gente gostaria de obter? A gente gostaria de obter que o lado esquerdo fosse levado ao quadrado e que o lado direito fosse levado ao quadrado. Só que fazendo dessa forma, a matemática ele não entende. Ele eleva tudo ao quadrado. E por quê? Né? Porque vamos olhar para a forma completa de equação 1. Equação 1 é equal, né? E agora vamos olhar para a forma completa de equação 1 ao quadrado. Ora, equação 1 ao quadrado é power, né? Ou seja, que é a potência, né? Equal, né? Que seria a equação, ao quadrado. Ou seja, o power ele não está atuando nos níveis mais internos de equal, né? Ou seja, o power ele não está sendo mapeado nos níveis internos de equal, né? Ou seja, a potência ao quadrado não está sendo mapeado nos níveis internos de equal. E é por isso que o power ele não, aliás, que essa expressão escrita dessa forma não executa o que a gente quer, né? Só que como é que a gente faria então para a gente ter esse resultado aqui? A gente poderia usar a função map, que vai mapear uma função, né, a uma expressão. E a gente pode mapear essa função às subexpressões. Ou seja, a gente pode mapear, por exemplo, o power, né, ao lado esquerdo e ao lado direito, né? Em que, no caso, então, a função f, que a gente passar aqui, ela vai ser aplicada, né, a cada subexpressão no primeiro nível dessa expressão aqui, né? Ou seja, vamos considerar aqui duas formas, né, de escrever a função map, né, o que a gente quer que ela faça, só que com funções puras, né, em que se vocês forem se lembrar, como é que a gente faz para definir uma função pura, né? Função pura a gente usa hashtag e esse símbolo aqui, né, e estilizado, porque fazendo dessa forma, né, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando, né, pedindo para o matemático, né, substituir essa equação 1 aqui nesse slot, certo? Então, isso aqui é um slot a ser substituído por alguma coisa, né? Então aqui, ó, a gente está pegando a função map, né, e está mapeando essa função potência ao quadrado na equação 1. Então, aqui, a equação 1 vai ser substituída aqui, e aí sim, o matemática ele vai executar para a gente o que a gente quer, né? Então, usando o map, a gente tem o resultado desejado, em que a gente poderia ter escrito também de uma forma mais breve, né? Simplesmente colocando assim, ó, hashtag ao quadrado, né? Função pura, map, equação 1. Ou seja, a gente está mapeando isso daqui na equação 1, em que ele vai pegar, então, né, as subexpressões da equação 1, né, que é lado esquerdo e lado direito, e elevar cada uma ao quadrado, né? E, bom, no caso, então, esse é o uso da função map para esse exemplo aqui que resolvi tratar, em que, conforme vocês podem ver, a função map ela é muito interessante, né, quando a gente quer mapear uma função a uma expressão, né, e aplicar essa função a cada subnível aliás, a cada subexpressão, né, de uma determinada expressão geral, né? Ou seja, a gente está mapeando a função f, né, a essas subexpressões dessa expressão aqui, né? Em que, só retomando aqui, por exemplo, a ajuda da função map para vocês verem, a gente vê que na função map a gente consegue controlar o nível em que a gente quer fazer essas aplicações, né? Em que à medida que a gente vai escalonando o nível, a gente pode controlar isso também
com a função map especificando o nível de aplicação. Mas, ao longo do curso, a gente vai ver mais usos da função map. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.